Olá, meus amores, a paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com você e eu estou aqui de volta para falar hoje sobre o que me impediu durante 5 anos, depois que eu me converti ao Senhor Jesus, o que me impedia de eu receber o batismo com o Espírito Santo. Gente, eu sei que muita gente peleja, eu conheço pessoas que já aceitaram a Jesus há 30 anos, 42 anos e ainda não recebeu o revestimento de poder, ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Depois que eu aceitei a Jesus, eu passei 5 anos para receber o batismo, o tão desejado e almejado batismo com o Espírito Santo. Eu passei 5 anos e eu vou te dizer agora o que me impedia de receber o batismo. Isso é assim, para muitas pessoas isso é uma coisa tão comum que você não acha. Na verdade, sobre a luz da palavra, você sabe que é pecado, mas quando você ainda não tem assim, aquele entendimento, quando você não busca saber verdadeiramente o que está te impedindo, você nem imagina que é aquilo ali. Então eu hoje, de coração aberto para vocês, eu espero que esse vídeo possa ajudar muita gente que está em busca, que está buscando, que está pedindo o batismo com o Espírito Santo. Eu espero que eu venha ajudar muitas pessoas. Venho aqui mesmo de coração aberto falar para você, minha irmã, meu irmão, que tem buscado o batismo com o Espírito Santo e tem perguntado para Deus por quê e ainda não obteve resposta, ainda não alcançou o que tanto tem pedido a Deus, né? Mas eu vou te falar assim com toda sinceridade, com toda certeza. Primeiramente, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aí o teu joinha, o teu gostei. Se tu não gostar, minha irmã, deixa do mesmo jeito que eu gostei. Eu sou assim mesmo, não se preocupa que nada vai mudar, tá bom? Então, eu vou começar por aqui, tá? Bom, o que me impedia, verdadeiramente me impediu durante 5 anos, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Durante esses 5 anos, eu fui batizada nas águas, eu recebi o discipulado, eu fui discipulada pelo irmão Rui, parece que o nome dele é Rui Barbosa, eu vou falar aqui porque foi um professor, sabe assim, guiado e usado pelo Espírito Santo de Deus, da Assembleia de Deus, ele foi a pessoa que me deu discipulado, um homem muito usado por Deus, um homem, sabe, intelectualmente falando, conhecedor da palavra de Deus, não para a exaltação dele, mas para a glória de Deus. E então eu fiz tudo, já evangelizava, como eu falei no outro vídeo, já falava do amor de Jesus, mas não recebia o batismo com o Espírito Santo. Agora, se você me perguntar, Nete, mas tu não sentia o Espírito Santo? Desde o primeiro dia que eu fui para a igreja, quem me levou para a igreja foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que me levou, tanto que quando eu cheguei lá na igreja, que Deus começou a usar o pastor para mim, o próprio pastor sendo, sabe, os lábios dele, a boca dele sendo usada por Deus, ele dizia, quem trouxe você aqui foi o Espírito Santo. Então, eu já sentia o mover do Espírito, eu já sabia que toda aquela mudança que estava acontecendo na minha vida era o Espírito Santo, porque a partir do momento que você aceita Jesus, ele imediatamente ele faz morada, porque você aceitou, você abriu a porta do seu coração, você diz para Deus, Deus faz morada em mim, habita em mim, muda a minha vida. Então ali eu já sabia que era o Espírito Santo. E também eu tive outros motivos para acreditar que verdadeiramente o Espírito Santo existia em minha vida. Quando eu ia para a igreja, sabe, eu sentia assim, a unção sobre mim. Quando eu louvava, eu sentia a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Quando eu ministrava a palavra assim, quando eu falava do amor de Jesus para as pessoas, eu sentia o Espírito Santo na minha vida, mas eu ainda não era batizada com o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar aquilo ali. Então dizia assim, olha, vamos para a vigília. Eu ia para a vigília, tinha vigília que ia das 7 da noite até 12 da noite eu participava. Eu ia para trabalho, sabe, memoráveis, assim, trabalhos lindos, maravilhosos, espiritual mesmo, cheio da graça de Deus, e não recebi o batismo com o Espírito Santo. Na minha cidade
Tem um trabalho chamado Impacto. Esse trabalho são 2 dias, parece assim que na primeira vez foram 3 dias. Gente, vem crente, sabe? Vem irmãos de todo lugar. Sabe aquele trabalho que tem em Camboriú? É em Camboriú ou em Camburi? Eu não sei, em Camboriú, que tem ali o trabalho dos Gideões, que vem gente de todo lugar, pois lá também vem gente de todo lugar. Eu achava assim que eu ia ser batizado num lugar como aquele, assim, onde tinha uma multidão, onde todo mundo estava ali no mesmo propósito de buscar o Senhor, de adorá-lo. Então eu acreditava que eu ia receber o batismo ali. Mas toda vez que eu ia com uma alegria nível 100. Eu voltava com uma alegria nível 5. 5, verdadeiramente. Eu vinha numa tristeza. Eu fui cheia de alegria. Quando eu voltava triste. Isso é até de se estranhar, mas acontecia comigo. Por quê? Porque eu ia com uma expectativa, eu ia com fé que eu ia ser batizada e na hora eu não recebia o batismo. Irmãos, isso foi um sofrimento tão grande. O que eu tenho mostrado aqui para vocês nos meus vídeos, o que eu tenho falado para vocês, foi o que aconteceu comigo, é a opinião minha, porque foi o que eu vivi, entendeu? Então eu tô trazendo isso para você saber o que eu passei, porque muita gente vai se identificar com isso. Foi o que eu passei, eu não recebi o batismo com o Espírito Santo, mas eu senti o mover. Ah, Nete, tu sentiu o mover do Espírito Santo, mas tu ainda não era batizada, não. Você não se engane. O mover do Espírito Santo é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra. Você sentir a presença do Espírito Santo é uma coisa, você ouvir a voz do Espírito Santo é outra coisa, mas você ser batizado com o Espírito Santo é totalmente diferente. Então, eu comecei a dizer para Deus, Deus, tu não me ama, tu não me ama. Como que o Senhor me ama? E eu vejo pessoas, sabe assim, que, meu Deus, olha só a situação que eu vivia, olha como eu enxergava as coisas. Tinha pessoas que iam para a igreja e usava brinco, e usava calça, e usava blusinha sem manga. Olha, isso aqui eu tô falando como eu enxergava as coisas. E aí aquela se pintava toda, e eu dizia, quando de repente aquela pessoa estava ali perto de mim no trabalho do Senhor, eu começava a falar em mistério. Eu olhava assim, eu dizia, o quê? Como? Ficava sem entender, eu dizia, meu Deus, essa pessoa é batizada no Espírito Santo, meu Deus, e é desse jeito e anda desse jeito. E isso era só eu e Deus. Eu tô passando para vocês aqui o que passava nessa cachola aqui, nessa cabeça de Jesus Cristo, entendeu? Que essa cabeça aqui é do Senhor. E então eu dizia, Jesus, eu não acredito que essa pessoa é batizada no Espírito Santo. Eu não acredito, não. Meu Deus, eu que tenho usado saia lá no pé. Minhas blusas, tudo manga longa. Eu andava parecendo uma velha. Me desculpa as irmãs que andam com as roupas longas, sabe? Mas hoje tem roupas longas, que é a coisa mais linda. No tempo eu andava parecendo uma velha mesmo, sabe? Não me passava nada. Um batom desse aqui, pra mim, minha filha, tava nas trevas. Então, quando eu olhava, eu dizia, eu não acredito. Meu Deus, eu não pintava cabelo, eu não ajeitava a sobrancelha, eu não fazia nada. Queria andar numa santidade, sabe assim, a santidade que não tem tamanho. E eu não aceitava quando eu olhava uma pessoa que usava calça, usava brinco, se maquiava, pintava cabelo, cortava cabelo. Eu não aceitava aquela pessoa ser batizada no Espírito Santo. Eu não aceitava, eu julgava muito. Eu julgava de uma forma, quando eu chegava em casa eu chorava. Eu dizia para Deus, Deus, eu não acredito que fulano, ciclano é batizado no Espírito Santo, meu pai, eu não sou batizado no Espírito Santo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E uma mulher que andava buscando a Deus e andava procurando ler a palavra de Deus, e andava julgando desse jeito. Meu Deus. Então, quando foi um dia, sabe,
eu sempre ouvia testemunho dos irmãos. Olha, eu fui batizado em tal vigília, eu fui batizado em tal trabalho, eu fiz consagração, eu fiz um propósito com Deus, então eu recebi o batismo, e aquilo ali eu ia pegando. Tudo que eles iam falando, eu ia pegando. Eu dizia, eu vou pegar isso para mim como exemplo. Sabe, aquela pessoa sedenta de receber o batismo, mas algo dentro do meu coração precisava mudar, sabe? Precisava mudar meu coração, minha maneira de olhar, minha mente tinha que mudar. E aí eu comecei, né? Continuei na leitura da palavra, e aqui em Gálatas capítulo 5 diz assim: obras da carne e os frutos do Espírito. Vamos começar aqui pelas obras da carne. Porque as obras da carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, dessas coisas da carne aqui, uma que tinha na minha vida, que eu vou confessar bem aqui, era a inveja. Quando eu olhava aquelas mulheres falando em mistério, andando daquele jeito, me dava uma inveja. Eu dizia, eu não acredito numa coisa dessa. Uma mulher dessa que, sabe assim, meu Deus, eu não aceitava. Eu dizia, eu não entendo, eu não aceito. Porque eu estava buscando uma santidade além do comum. E eu não aceitava. Então eu começava a julgar. E eu olhava e digo, gente, uma pessoa dessa tá igual a pessoa do mundo, tá assim, uma pessoa assim do mundão mesmo, porque eu estive no mundo e eu andava muito parecido com fulano ciclano. E hoje eu tô na casa do Senhor e ainda não comecei. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ser quebrada. Deus começou a tratar comigo, começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a falar comigo. E quando foi um dia, eu tive um sonho. Eu tive um sonho em que eu estava dentro da casa da minha mãe. E aí eu comecei a ouvir uma gritaria no meio da rua. E as pessoas diziam assim, lá vem ele, lá vem o Senhor. Eu vejo o Senhor vindo. Ele está chegando. E aí eu corria para a janela da sala e lá eu olhava para aquela multidão. Eram muitas pessoas e, por incrível que pareça, algumas das pessoas eu conhecia. Eram pessoas da Igreja da Graça, eram pessoas da Igreja Universal, eram pessoas da Igreja Adventista, eram pessoas da Igreja Batista, eram pessoas da Igreja Cristã. Tudo ali naquele meio, mas era muita gente. Então tinha gente de todo jeito, tinha gente vestida de todo jeito. E elas começavam a dizer que ele estava vindo, Então todas olhando assim para o alto. E eu comecei a olhar para o alto e de repente o céu estava se abrindo com aquele clarão muito grande. E de repente uma nuvem negra surgiu do lado com os olhos vermelhos, bem vermelho no meio daquelas nuvens. E aquele olho me olhava. Aqueles olhos ali que estavam no meio daquelas nuvens negras me olhava. E quando me olhava, fechava assim, meio assim, que eu olhava assim para mim. E eu dizia para Deus, Deus, tem misericórdia de mim. De repente, aquele clarão, soou uma voz daquele clarão e disse assim, sabe por quê? Tu ainda não recebeste o batismo com o Espírito Santo? E aquela voz só eu ouvia. Todo mundo que estava ali dizendo, ele está vindo, que era Jesus que estava vindo no sonho.
E aí, ainda bem que ele não veio, porque senão eu ia ficar. Glória a Deus por isso, é verdade, eu tô sendo sincera. E aí, ele falou e disse pra mim: sabe por que tu ainda não recebeste o batismo com o Espírito Santo? Porque tu julgas. Porque tu julgas, tu condena. Desse jeito, Deus falou para mim em sonho. Quando eu acordei daquele sonho, eu lembro muito bem que eu levantei, que eu estava dormindo, né? Foi um sonho. Eu levantei, dobrei meus joelhos, chorei como uma criança. Chorei como uma criança nos pés de Jesus, pedindo perdão, clamando o perdão do Senhor, pedindo perdão, sabe, sentindo nojo de mim, sentindo raiva de mim. Eu estava sentindo raiva de mim. Eu digo: Jesus, como eu pude ser tão cega em julgar os meus irmãos, em julgar achando que eles não poderiam ser mais santos do que eu, que eles não poderiam usar as coisas dele, e eu ficar julgando, ficar, sabe, falando deles. E comecei a buscar o perdão. E eu disse pro Senhor: Senhor, quando eu senti que tu me perdoaste, eu sei que a tua graça, a graça do Espírito Santo virá sobre a minha vida e eu vou receber. Irmãos, então passou os dias, foi passando, e eu sempre que orava, eu pedindo perdão: me perdoa, Senhor. E eu comecei a amar aquelas pessoas que antes eu julgava, eu amava, eu passei a amar. Eu não aceitava mais o julgamento na minha mente, eu não aceitava mais o julgamento nos meus olhos, no meu coração. Quando eu olhava aquelas pessoas, eu dizia, eu comecei a mudar, eu comecei a tratar de maneira diferente. Então, isso até hoje, quando alguém chega perto de mim, quer julgar uma pessoa porque usa calça, porque usa brinco, porque usa maquiagem, porque pinta cabelo, porque pinta unha, eu chego para essa pessoa e falo: não faça isso, porque isso não agrada a Deus, porque eu sei o que eu passei. Então, e eu amo, hoje eu amo essas pessoas, sabe? É minha irmã em Cristo, é o meu irmão. Eu não tenho que julgar, porque a palavra de Deus diz, deixa eu ver se eu encontro aqui. Aleluia, Deus. Sabe, eu fico assim maravilhada quando eu sinto assim o poder de Deus na minha vida. Então, eu tô falando isso agora para vocês e eu fico assim emocionada. Aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 25, 26 e 27, fala sobre a história de Simeão e Ana. Simeão, um homem que sentiu a manifestação do Espírito Santo quando ele estava em casa. Então ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o templo para que ele recebesse Jesus em suas mãos, para que fosse apresentado no templo, né? Então aqui fala sobre a manifestação do Espírito. No tempo que Simeão era vivo, que ele recebeu Jesus, ele não viu o batismo com o Espírito Santo, mas ele sentiu a manifestação do Espírito Santo. Então tem pessoas que acham assim que você só pode sentir a manifestação do Espírito Santo depois que você é batizado. Não é verdade. Em várias passagens na Bíblia fala sobre a manifestação do Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, de autoridade. Então, aqui eu estou trazendo algo que fala sobre o revestimento. Mas tem outra parte aqui, onde fala em Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz assim, foi no caso o meu, né, quando eu orei e pedi. Por isso vos digo, Marcos capítulo 11, versículo 24, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Então, foi uma coisa assim que eu pedi muito ao Senhor, eu clamei muito ao Senhor. Então, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, me concedeu. Mas diz bem aqui, Mateus capítulo 6, versículo
Mateus capítulo 6, versículo 14, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vós não perdoará as vossas ofensas. Entendeu? Então, eu comecei assim a pedir perdão para as pessoas que eu tinha ofendido, porque, gente, o crente, ele é o sal da terra, mas ele não pode ser salgado demais, ele não pode. Então, eu nova convertida entre aspas, porque eu já tinha 5 anos de crente. Nova convertida, julgava, e outra coisa, perdão era uma coisa que andava longe de mim, porque eu dizia assim, quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar ninguém. Rancorosa, eu era muito rancorosa, a pessoa me fazia um mal aqui, e para mim esquecer aquilo ali que a pessoa tinha me feito, era difícil demais. Então, quando eu comecei a dizer aqui que Deus começou a me quebrar, começou a tratar, começou a me disciplinar pela sua infinita graça, foi isso que aconteceu. Eu tive que saber perdoar, eu tive que saber colocar para fora aquilo que eu guardava dentro de mim que não prestava. Então eu tive que saber assim fazer aquela limpeza dentro de mim, coisa que você também pode fazer dentro de você. E tudo foi através da palavra, E eu comecei: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, me enche da tua graça, Então, quando o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, me batizou, foi incrível, porque foi assim, ó. Eu já tinha sentido o perdão de Deus na minha vida. Eu percebi que eu respirava leve, eu dormia assim, eu sentia, sabe? A Bíblia fala que o justo, ele coloca a sua cabeça sobre o seu travesseiro e ele descansa, porque o sono vem do Senhor. E então eu descansava assim, sentindo a minha alma leve. E quando foi um dia, a minha mãe foi para um trabalho. A minha mãe é minha mãe mesmo, biológica, e minha mãe na fé também. E aí a minha mãe foi para um trabalho e ela sabia que eu vinha assim já há muito tempo buscando o batismo com o Espírito Santo. E aquilo tudo vinha me impedindo de receber o batismo, vinha me impedindo mesmo. Mas eu sentia a manifestação do Espírito Santo, eu sentia muito. Quando eu estava no trabalho, que eu sentia assim o poder de Deus, eu tremia na presença do Senhor, eu chorava muito. Mas aquilo ali não era o batismo. Tinha vezes que as pessoas chegavam para mim e diziam, né, tu é batizada com o Espírito Santo, né? Eu dizia, não, tu não é? Eu digo, não, eu não sou batizada com o Espírito Santo. Minha irmã, pois a gente vê assim, tu sentir tanto poder que a gente pensa. Eu digo, não, eu não sou batizada. Quando eu falar em línguas, eu vou dizer que eu sou batizada. Tem gente que não crê, que diz assim que é batizado e não fala em línguas. Pois eu não creio que a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ele não fala em línguas. Porque lá em Atos capítulo 2, fala sobre, né, a descida do Espírito Santo, e uma das coisas que evidenciou, né, que os servos, discípulos foram batizados com o Espírito Santo foi o falar em línguas. E então eu tô falando eu não sei as outras pessoas, eu creio que aquele que é batizado no Espírito Santo, ele evidencia aquilo ali com falar em línguas. E foi o meu caso. Então, a minha mãe foi para um trabalho muito lindo da Assembleia de Deus, onde tinha irmãs de todo lugar, sabe, ali do Maranhão. E lá, quando o pastor pregava, olha, eu não estava. Olha como é o mistério de Deus. Eu não estava lá. E aí aquele pastor começou a pregar e dizia assim, fala para ela que o que ela tem pedido, que o que ela tem buscado, ela vai receber por este dia. E a minha mãe disse que quando o pastor falava isso, vinha na mente dela, é para a Nete. Entrega para a Nete, entrega para tua filha. E quando minha mãe chegou, a minha mãe dizia assim, eu lembro que eu estava limpando a casa, quando a minha mãe chegou e disse assim, Nete,
Tu não sabe o que tu perdeu, mas eu vou te entregar hoje que Deus mandou eu te falar. Eu estando lá no trabalho, eu disse: o que foi, mãe? Ela disse: Deus, usando o pastor, mandou que eu entregasse para ti, que por esses dias tu vai receber o que tu tá buscando. E eu não buscava nada além do que o batismo com o Espírito Santo, sabe? Eu tava assim, eu desejava aquilo ali. Eu não lembro nem mais, assim, o que eu poderia dizer que eu desejava antes do que aquilo ali, porque era o batismo. Eu acordava de manhã, eu orava pedindo batismo, meio-dia eu orava pedindo batismo, 3 horas eu orava pedindo batismo, à noite. É uma coisa que verdadeiramente você tem que bater na porta dia e noite pedindo: Senhor, me batiza, Senhor, me batiza, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo, me reveste teu poder. Eu tô dizendo porque foi 5 anos de peleja que euzinha que tive. Então, quando a minha mãe me entregou aquilo ali, eu senti. Minha mãe até ficou assim: Nete, tu não tá acreditando no que Deus mandou te falar? Eu disse: mãe, eu tô acreditando, eu creio no que a senhora tá me entregando e eu já sei o que é. É o batismo, eu vou receber em nome de Jesus. Olha, ela me entregou isso em uma semana. Parece assim coisa de doido, né? Porque a minha mãe tá num lugar, lá o pastor fala sendo usado por Deus, ela recebe aquilo ali e o Espírito Santo diz para ela: não é para ti, é para você entregar para sua filha, é para você entregar para a Nete. Eu não estando lá, não podia o Espírito Santo me entregar aquilo ali lá na minha casa, ele mesmo chegar e me entregar. Mas as coisas de Deus ninguém entende, porque ele é entendido só pelo espiritual, porque o carnal não entende, o material não entende o que vem do Espírito. Você entendeu? Agora, se você não entendeu, você vai ter que ler a Bíblia e pedir para Deus o entendimento, para você poder entender. Então, a minha mãe me entregou aquilo ali numa semana, e vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que eu achava assim que eu ia ser batizado no meio de uma multidão? Quando foi um culto, 5 pessoas completando comigo, 5 pessoas, sendo que uma das 5 era eu. Um culto muito simples, só nós. Foi chamado o irmão para louvar, ele louvou um hino antigo, que eu amo esse hino, bem antigo. Louvou, e depois que ele louvou, o pastor veio pregar a palavra. No momento que o pastor pregava a palavra, eu comecei a sentir assim, eu comecei a ouvir. Vou falar logo isso aqui, porque quando chegar a tua vez, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Eu comecei a ouvir glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Muitas vozes de glória a Deus e aleluia. Sabe aquele povo que estava dentro da igreja, que era 5 comigo? Parecia que era mais de 1000 pessoas que estavam dentro daquele templo ali. Eu fechava meus olhos e eu começava a ouvir glória a Deus e aleluia. Mas não era esse glória a Deus. Era assim, ó, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e aleluia. Eu comecei a ouvir. Tem pessoas que vai se droga, bebe, fica assim viajando. Minha amiga, a verdadeira viagem é aquela que você faz assim pelo Espírito Santo. É uma coisa inexplicável, inexplicável. Então, quando eu comecei a ouvir assim, aquelas línguas, sabe? E eu ouvia a língua de mistério, e eu via muita gente chorando. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eu comecei a ouvir isso dentro da igreja, e as lágrimas começaram a descer, e dentro de mim, eu sentia algo assim que parecia assim que borbulhava dentro de mim. Eu comecei a sentir aquilo ali, eu aqui quietinha no banco, comecei a chorar. Eu chorava, eu sentia vontade de gritar. Eu sentia vontade de gritar dentro da igreja. Por isso que eu acredito que quando aqueles irmãos eram batizados perto de mim, que a pessoa começava a dizer aleluia, aleluia. Começa a... glória a Deus. Tem gente que fica espantado. Meu irmão, não fica espantado. Não fica espantado de jeito nenhum. Porque a reação, a vontade que dá de você fazer é correr dentro da igreja. Tem gente que vai achar agora eu louquinha da cabeça. Correr dentro da igreja, sabe? Gritar: Deus, tu é lindo, tu é maravilhoso, Senhor, eu te amo. A vontade que dá é isso. Então eu comecei a sentir aquele mover tremendo dentro de mim, tremendo, e a língua de mistério, dentro da minha cabeça, ali nos meus ouvidos. Eu disse: Senhor, e aí? O que aconteceu?
eu senti um fogo, eu senti assim algo que subia e descia sobre mim, subia e descia sobre mim, e aí, mas eu não falei mistério. No caminho eu falei para minha irmã, para minha mãe, eu disse assim: quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente vem a língua de mistério na nossa mente, e a gente fica com medo de falar. Aí a minha irmã perguntou por quê. Aí eu disse para ela que eu recebia assim, um poder muito grande dentro da igreja e vinha a vontade de eu falar em língua de mistério, mas eu não falei com medo. Eu senti assim algo, não sei explicar para vocês. Então quando ela falou com o marido dela, que ele também é evangélico, ele dispôs, quando ela sentiu vontade de falar, ela pede pro Espírito Santo: faz eu falar, libera. E aí eu fiz isso aí. Quando eu comecei a falar em língua de mistério, foi assim, incontrolável. Foi rajada de língua de mistério. Eu senti um poder assim, eu me senti assim, eu tenho 1,52 m, parecia assim que eu era uma mulher de mais de 3 metros. Eu me senti enorme, eu me senti assim cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus. Então, verdadeiramente, eu fui perdoada. Jesus, obrigado, eu fui perdoada. E a minha visão, a minha maneira de tratar meus irmãos mudou tudo mudou, tudo. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busca, não fica com medo, porque tem muita gente que tem medo. Procura buscar entendimento, procura conversar com o Espírito Santo, pede para ele assim te limpar, te purificar, e vai abrindo o teu entendimento para você criar desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo, tá? Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.